Olá, pessoal da quarta fase, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de matemática, Emanuela. Estamos aí começando, mais uma aula, continuando aí esse momento de relembrada, de retomada dos assuntos, no qual a gente vai estar aí vendo assuntos que foram trabalhados no decorrer dessa quarta unidade. Então, vamos estar resolvendo questões com assuntos que já foram debatidos em outras aulas, para que você possa aí aprimorar, esclarecer dúvidas ainda existentes e se sair muito bem na conclusão dessa unidade. A primeira questão que eu trouxe para a aula de hoje é essa daqui, bem contextualizada, vamos ler com atenção. Ela diz assim: para a realização de um jogo de perguntas e respostas, o professor de Rosana levou os alunos até o pátio da escola e combinou que, após a leitura de perguntas, os alunos deviam correr até um sino. Aquele que pegasse o sino teria direito a responder à pergunta. Ok. Letra A. Para a realização desse jogo, é importante que todos fiquem à mesma distância do sino. Por quê? Bom, se a ideia é que todos os alunos tenham a mesma chance de tocar o sino, então todos têm que estar à mesma distância. Se um estiver mais perto ou mais longe, eles vão ter vantagens ou desvantagem. Depois ele pede para que a gente escreva, se junte com o colega, para organizar uma forma. A gente vai fazer isso em cima do que Rosana diz. Rosana disse assim, vamos desenhar uma circunferência no chão e colocar o sino no centro. Então, onde os alunos vão se posicionar conforme o que Rosana disse. Então, veja, eles vão estar se posicionando sobre o círculo que foi construído e o sino vai estar aqui no centro. Essa maneira, ela se adequa de fato à situação? Então, veja que sim. Quando os alunos sentam sobre esse círculo construído, eles estão sentando sobre a circunferência. E a gente viu que todos os pontos dessa circunferência, eles estão à mesma distância do centro. Então, todos os alunos aqui vão ter a mesma vantagem, certo? Próxima questão. A gente viu que a circunferência ela é composta por alguns elementos, como raio, diâmetro e corda. E aí, a gente vai aqui observar essa imagem, essa circunferência de centro O, e indicar o que são esses segmentos. Então, o primeiro é esse CD. Então, vejam só. Vou mudar aqui a cor para ficar melhor de visualizar. Esse segmento CD. Vejam que esse segmento, ele vai de um lado ao outro da circunferência, só que ele não passa pelo meio dela, ele não passa pelo centro O. Então, essa é a característica do segmento que a gente chama de corda, ok? O segmento OF, começa aqui no centro e vai até um ponto da circunferência. Então, veja, começa no centro, vai até um ponto da circunferência. Isso é a característica do raio. Então, esse segmento a gente chama aí de raio. E o segmento AB, ele vai de um lado até o outro lado da circunferência, só que ele passa pelo centro. Então, esse segmento AB é o que a gente chama de diâmetro. Ok? Tranquila essa parte, Bom, e a outra questão, ela diz assim, a medida do raio da roda desse caminhão é... Então, veja, essa indicação de 80 centímetros, ela vai de um lado até o outro, passando pelo centro. Então, a gente tem que 80 centímetros é o diâmetro. E a gente sabe que a medida do raio, ela é a que vai do centro até um lado da circunferência. E a gente viu nas nossas aulas que o raio, ele divide o diâmetro em 2. Ou a gente pode pensar que o diâmetro ele é composto por 2 vezes o raio. Então, se eu quero saber o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir por 2. Fazendo aqui o raio, o diâmetro a gente viu que é 80. E dividindo isso por 2, nós vamos ter aí que o raio,
ele é 40 centímetros. Então, o raio dessa roda vai ser de 40 centímetros, ok? Bom, pessoal, encerramos essa retomada aqui, né? Falamos bastante aí sobre circunferência, mas vamos continuar, sim, retomando outros assuntos nas próximas aulas. Então, não percam. Até lá!